Você está sendo desrespeitado neste exato momento, não por acaso, por algo que você faz sem saber. Cada gesto nervoso, cada olhar desviado, cada postura curvada. Você está literalmente programando as pessoas para te tratarem como inferior, e elas obedecem, automaticamente, impiedosamente. Maquiavel disse que a aparência de força é mais poderosa que a força real. Ele não estava falando de gritos, de músculos, de agressão. Ele estava revelando um código silencioso que separa os dominantes dos dominados. Nos próximos minutos, você vai descobrir os 7 protocolos de dominância psicológica, técnicas que Napoleão usou, que César dominou, que Marco Aurélio ensinou. E aqui está o que ninguém te conta. O truque número 4, ele literalmente reprograma como as pessoas te veem em 3 segundos. O truque número 7 é o que transforma você de invisível para inegociável. Mas antes de chegarmos lá, você precisa entender por que você está sendo testado neste momento. Porque se você não entender isso, os 7 truques não vão funcionar. Vamos começar pela base. Quando alguém te desafia, existe uma janela de 3 segundos. Nesses 3 segundos, toda a dinâmica da relação é definida. A maioria falha aqui, porque desvia o olhar. Sorri nervosamente. Tenta amenizar. Mas quando você desvia o olhar, primeiro, você acabou de comunicar: você é superior, eu me rendo. E o cérebro reptiliano da outra pessoa, ele registra isso instantaneamente. Pensa num duelo medieval. Quem baixa o escudo primeiro perde. O contato visual funciona exatamente assim. Napoleão dominava isso. Diplomatas descreviam como ele despia homens com o olhar. Não era raiva, era frieza calculada. Então aqui está o protocolo. Quando alguém te confronta, você mantém o olhar por 3 segundos a mais que o normal. Não agressivo, calmo, firme, indiferente. Como se você estivesse estudando um inseto fascinante. Durante esses 3 segundos, algo acontece no sistema límbico deles. Eles percebem, subconscientemente, essa pessoa não tem medo, e eles hesitam. Mas atenção, este truque é inútil se você não dominar o truque número 4. Porque o truque 4 é o que blinda você contra pessoas que tentam quebrar seu olhar com táticas verbais. Vamos chegar lá. Mas primeiro, aqui está o que separa você de 90% das pessoas. Quando alguém te ataca verbalmente, te provoca, te diminui com sarcasmo, a reação natural é responder imediatamente. Mas essa reação emocional instantânea é exatamente o que eles querem. É prova que eles te desestabilizaram. Pensa num maestro diante de uma orquestra desafinada. Um músico toca errado tentando sabotar. O maestro inexperiente grita, perde controle. O maestro experiente, ele pausa, e nessa pausa toda a orquestra se realinha. O truque da pausa funciona assim. Quando recebe o ataque, você para. Por 2 a 5 segundos, você não faz nada, não sorri nervosamente, não gesticula. Você existe naquele silêncio com calma absoluta. Durante essa pausa, 3 coisas acontecem. Primeiro, você quebra o padrão que eles esperavam. Segundo, o silêncio força eles a confrontarem o próprio comportamento. Terceiro, quando você finalmente responde suas palavras, carrega um peso dramático. Marco Aurélio escreveu: aquele que reage imediatamente já perdeu antes de começar. Mas tem um detalhe crucial que 99% das pessoas erram. Durante a pausa, sua linguagem corporal precisa comunicar controle total. E isso nos leva ao truque número 3, que é sobre dominar o espaço físico. A maioria das pessoas não percebe como sua posição no espaço comunica hierarquia. Elas se espremem em cantos, evitam o centro, se encolhem. Cada comportamento desses grita: eu sou submisso. Animais alfa em qualquer espécie fazem o oposto. Eles ocupam o espaço central. Se movem deliberadamente.
e forçam outros a se ajustarem ao redor deles. O posicionamento tem 3 componentes. Primeiro, ocupação central. Quando você entra numa sala, não vai para as bordas. Você vai primeiro para uma posição central. Pausa. Observa. Depois escolhe onde quer estar. É como marcar território psicológico. Segundo, movimento deliberado. Cada passo é intencional. Você não se aperta, não se esquiva, não faz movimentos nervosos. Como um predador que sabe exatamente onde quer estar. Terceiro, ancoragem territorial. Você estabelece um ponto de comando, apoiar-se numa mesa, posicionar-se onde vê toda a sala, escolher a cadeira que te dá vantagem tática. César usava isso no Senado romano. Ele sempre chegava cedo para escolher sua posição. Era geografia de poder. Mas aqui está o erro fatal. A maioria confunde dominância territorial com agressividade espacial. E quando você erra nisso, o truque número 6 simplesmente não funciona. Porque o truque 6 depende de você já ter estabelecido escassez de presença. Vamos falar sobre isso já já. Mas antes, uma pergunta pode estar surgindo na sua mente agora. Isso não é manipulativo? Deixa eu ser brutalmente honesto com você. Sim, é manipulação. Mas aqui está o que ninguém te diz. Toda comunicação humana é manipulação. A questão é, você vai manipular conscientemente para criar respeito ou vai deixar que te manipulem através da sua insegurança? Porque se você não está controlando conscientemente os sinais que envia, você está enviando sinais de qualquer forma. E provavelmente são sinais de fraqueza, incerteza, necessidade de aprovação, sinais que convidam desrespeito, teste constante, dominação. Então a escolha não é se manipular, é como manipular. E agora chegamos aos 4 truques avançados. Aqui está a técnica que fecha todos os open loops anteriores. Quando alguém comete uma transgressão contra você, uma piada às suas custas, um comentário desrespeitoso, ignorar algo importante que você disse. A maioria das pessoas não faz nada. E o cérebro da outra pessoa registra isso como permissão tácita. Eles testaram seus limites e descobriram que não existem. A verificação silenciosa quebra esse padrão de forma devastadora. Funciona assim. No momento exato que alguém cruza a linha, você para tudo. Você fixa o olhar por 3 segundos completos. Silêncio absoluto. Então, com voz ligeiramente mais baixa que o normal, você diz apenas interessante e imediatamente muda de assunto ou se afasta. O que acontece na mente deles é extraordinário. Aquele interessante não carrega informação, carrega peso. Eles sabem que algo mudou, mas não sabem o quê. E a incerteza os corrói. Na próxima vez que considerarem te desrespeitar, aquele momento ressurgirá como um sinal de alerta. Marco Aurélio chamava isso de a força do julgamento silencioso. Aqui está uma verdade que poucos compreendem. Sua presença só tem valor quando sua ausência tem peso. A maioria comete o erro fatal de estar sempre disponível, sempre presente, sempre oferecendo energia. Elas se tornam mobília humana. A ausência estratégica é diferente de ghosting. É calculada, proposital, temporária. O cérebro humano dá mais valor ao que é escasso e imprevisível. Pensa em diamantes. Eles não são raros por natureza. Eles são mantidos escassos artificialmente. Sua presença funciona da mesma forma. Implementação. Após estabelecer um padrão de presença consistente, introduza intervalos calculados de indisponibilidade. Não avise, não explique, não se desculpe. Simplesmente não esteja lá quando esperarem. Maquiavel observou isso nas cortes renascentistas. Os cortesãos que apareciam esporadicamente eram tratados com mais reverência. Escassez gera valor. Valor gera respeito. Os 2 últimos truques trabalham juntos. Truque 6, o espelho da energia recíproca.
Você sempre corresponde exatamente ao nível de energia que recebe. Alguém responde com uma palavra, você responde com uma palavra. Alguém demora 3 horas, você demora 3 horas. É a lei de Newton aplicada às relações humanas. Para cada ação, há uma reação igual e oposta. Truque 7. A profecia da autoridade natural. Este é o mais sofisticado e o mais poderoso. Você começa a agir como a pessoa que já possui o respeito que deseja antes mesmo de tê-lo. Imagine um ator preparando-se para interpretar um rei. Ele não espera sentar no trono para adotar a postura real. Ele incorpora a realeza desde o primeiro ensaio. E, eventualmente, todos ao redor passam a tratá-lo como realeza. Porque é isso que ele projeta consistentemente. Quando você age consistentemente como alguém que espera e recebe respeito, as pessoas ao seu redor começam a se comportar de acordo com essa realidade, mesmo que ela ainda não existisse antes. Napoleão disse: um homem se torna aquilo que pensa o dia todo. Eu digo, você se torna aquilo que projeta consistentemente. E os outros se tornam quem você espera que sejam na sua presença. Você acabou de receber o mapa completo da dominância psicológica. 7 táticas, testadas em cortes reais. Negociações de poder, situações onde homens e mulheres precisaram comandar respeito instantâneo. Mas aqui está a verdade, que poucos têm coragem de aceitar. Essas táticas só funcionam quando você está genuinamente disposto a perder pessoas que não conseguem te respeitar. É o paradoxo final do poder. Pensa num negociador experiente diante de um acordo crucial. Sua maior arma não é o que ele deseja conseguir, é sua disposição genuína para caminhar para longe da mesa. Se você aplicar essas 7 táticas, ainda carregando carência por aprovação, elas falharão, porque as pessoas sentirão essa energia contraditória. O verdadeiro poder nasce da abundância, não da necessidade. Quando você compreende que sua paz interior vale mais que a presença de qualquer pessoa específica, você se torna uma força imparável. Esta é sua transformação. De pessoa que implora por respeito para a pessoa que o comanda naturalmente. De pessoa que teme o conflito para aquela que navega tensões com frieza estratégica. De pessoa que se diminui para ser aceita para aquela que se eleva e atrai admiração. O que separa você agora dos fracos não são apenas essas táticas. É sua disposição para implementá-las completamente, mesmo quando isso significar solitude temporária. Porque do outro lado dessa solitude está uma versão de você que nunca mais será testada por pessoas mediocres. Se essa revelação virou uma chave na sua mente, se você sentiu que finalmente entendeu por que estava sendo desrespeitado, se inscreve no canal agora. Estamos montando um exército de mentes vencedoras. E deixa nos comentários a palavra arquitetura, para eu saber que você está pronto para as estratégias ainda mais avançadas que vou revelar nos próximos vídeos. Lembre-se, o mundo não é governado pelos melhores, mas por aqueles que agem como se fossem os melhores. E agora, você tem as ferramentas. A questão é, você tem a coragem de usá-las?